Olá pessoal, eu sou o Paulo Correia, responsável pelo Ministério Justificação pela Fé. Para você que não nos conhece, nosso site é o justificaçãopelafé.com.br. Nós temos a missão de fazer conhecida a doutrina da justificação e os seus benefícios. Hoje vamos falar sobre a relação da Páscoa com a justificação. Mas antes disso, vamos ler o texto bíblico que se encontra em Romanos, capítulo 4, verso 25. Te convido a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 4, verso 25. Vamos à leitura da palavra de Deus. Diz assim: Ele, Jesus, foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Amém. Pessoal, a Páscoa judaica aponta para a morte e ressurreição de Jesus, o Cordeiro Pascal. Pelo menos por dois motivos. O primeiro deles é o seguinte, que era necessário um cordeiro macho e sem defeito. No passado, lá no Antigo Testamento, encontramos em Êxodo, no livro de Êxodo, a história de que Deus enviou 10 pragas contra o Egito para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Na 10ª praga, Deus mandou um anjo destruidor para matar o filho mais velho de todo animal e de todo ser humano, ou seja, para matar os primogênitos, o primeiro filho. Lá você encontra isso em Êxodo capítulo 12, verso 12. Para que os israelitas, o povo de Deus, não fosse atingido por esse anjo destruidor, Deus ordenou que cada família matasse um cordeiro sem defeito e macho, e comesse dentro da casa, comesse em família. Além disso, o sangue desse cordeiro morto tinha que ser passado nas portas das casas, onde a refeição iria acontecer. Por quê? Quando o anjo destruidor, ou seja, quando a morte viesse, ela passaria por cima do sangue. Ou seja, todas as casas que tivessem com sangue nas suas portas não seria atingido pela morte. Ou seja, o anjo destruidor não entraria nas casas e mataria tanto os primogênitos de seres humanos como de animais. Então, o povo de Deus fez isso, tá bom? E ele foi salvo dessa morte, pelo menos aqueles que acreditaram. É por isso que Páscoa significa passagem ou pular por cima, porque a morte pulou por cima, passou por cima do sangue do Cordeiro. Isso aconteceu no Antigo Testamento, por isso que a Páscoa judaica aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Porque no Novo Testamento nós encontramos Jesus sendo morto na cruz no período da Páscoa judaica, para mostrar que ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele morreu na sexta-feira, uma só vez, em nosso lugar, e o sangue dele foi derramado ali naquela cruz para nos salvar da morte eterna. Por isso que todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo, a morte eterna não nos alcança. A morte passa por cima do sangue de Cristo. Aqueles que creem em Jesus Cristo estão seguros, estão livres da morte. A morte não vai nos alcançar. A morte eterna, mesmo que a gente morra fisicamente aqui. Contudo, quando Jesus voltar, nós seremos ressuscitados. Aqueles que morrem em Cristo, a sua alma segue direto para Deus, aguardando a volta de Cristo, quando o corpo será ressuscitado. Então, aqueles que creem em Jesus, mesmo que morram fisicamente, viverão, terão a vida eterna. Diferente do Cordeiro Pascal lá do Antigo Testamento, Jesus não somente morreu, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. O que significa isso? Significa que porque Jesus ressuscitou, nós somos aceitos por Deus como filhos dele. Somos adotados como filho de Deus, porque o primogênito, o único filho de Deus é Jesus Cristo. Mas nos tornamos filhos de Deus por adoção, pela fé em Cristo Jesus. Isso só é possível porque o Cordeiro Pascal, que morreu no nosso lugar, ele também ressuscitou. Significa que nós que cremos em Jesus também seremos ressuscitados no último dia. Talvez você pense assim, poxa, é injusto. Como é que Deus pode matar lá no Antigo Testamento
todos os primogênitos no Egito, tanto de animais como de pessoas. Queridos, injustiça é você não receber algo que você merece. Mas todos nós merecemos a morte eterna. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós nascemos pecadores, portanto, merecedores da morte eterna. Mas Jesus, o justo, o perfeito, o Cordeiro sem pecado, ele não merecia morrer. Ele não teve pecado, ele não tem pecado, ele é Deus, ele é o Filho de Deus. Ele não merece morrer. Ele não merecia. Mas Deus nos amou de tal maneira, ao ponto de enviar o seu primogênito, o seu único filho, para morrer no meu e no teu lugar, para que nós, pela fé em Cristo Jesus, jamais experimentemos a morte eterna. Esse Deus de amor, é esse Deus que precisa ser comemorado todos os dias. E a Páscoa reforça essa necessidade de adorar e comemorar esse Deus, porque esse amor tão grande, foi provado por nós ali naquela cruz. Então, a partir do Novo Testamento, comemorar a Páscoa é comemorar a morte e ressurreição de Cristo, porque ele ressuscitou, ele morreu no nosso lugar. Nós merecíamos, mas ele morreu. Mas também podemos nos alegrar, porque ele ressuscitou. A morte não venceu ele. A morte não foi capaz de detê-lo. Então ele ressuscitou. Eu não sei o problema que você está passando, meu querido ou querida, eu não sei. Mas uma coisa eu te digo, se você pensa em tirar a sua vida, não faça isso. Porque Jesus já entregou a vida dele por você, para que você tenha uma vida abundante, uma vida eterna. Todos nós somos pecadores. Essa é a péssima notícia. Mas a boa notícia é o Evangelho. É a boa notícia de que Deus mandou o seu único filho para morrer no teu e no meu lugar, para que você tenha vida. Então, portanto, creia no Evangelho, arrependa-se dos seus pecados e hoje mesmo você será salvo. Hoje mesmo você será acolhido na família de Deus, será feito filho de Deus e experimentará um amor irresistível, um amor que vai te fazer perseverar e continuar em meio a dificuldades, a pandemias, a morte, a incerteza do futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas uma coisa você pode ter certeza, que pela fé em Cristo, você irá viver para sempre com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que tenha uma feliz Páscoa para você e toda a sua família.